O nosso maior problema não é falta de informação, mas falta de um coração disposto a ouvir, entender e obedecer. Existe uma parábola que está lá em Marcos 4, de 2 a 9, e diz assim: E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes diziam na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-no. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, murchou-se. E a outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-no, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e produziu fruto, que cresceram e aumentaram e produziram uns 30 e uns 60 e alguns 100. Vamos mergulhar nessa história e aprender com Jesus como nosso coração influencia em aprender sobre as coisas do céu. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus contava essa história baseada no dia das pessoas da época. Logo, as pessoas entendiam profundamente o processo de semear. E o processo de semear era simples. O semeador lançava as sementes antes de arar totalmente o solo. E aí, quando eu estava lendo isso, eu fiquei me perguntando, por que ele não arou o solo antes, né? E aí eu fui buscar entender um pouco mais e naquela época, vários fatores influenciavam esse arar. E um deles era como o terreno era, né? Que ele era muito irregular. E eles também entendiam que ia ter muito esforço e menos eficiência. E é como se, em tese, eles tivessem 2 trabalhos. Ia ter que arar, semear e depois arar de novo para que houvesse uma mistura da terra. E esse processo de semear era simples, né? Então, eles lá na época não tinham muita técnica. Então, não aprofundava muito e não deixava ali o solo completamente regular. Então, era realmente ter 2 trabalhos e não perder tempo, digamos assim. Talvez eu falando dessa forma pode parecer para você que eu vou falar sobre agricultura, mas não é, mas é realmente decifrar como, né, o nosso foco aqui é decifrar o estado do nosso coração para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Logo no início, né, a gente precisa entender o seguinte: o semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho. Quem é o semeador nessa história, né? Vamos aplicar já num conceito direto. Estamos falando de uma parábola, logo é algo que a gente precisa ter uma aplicação. Vamos falar paralelamente em o que era naquela época especificamente e parafraseando, né, o que ele estava querendo dizer. Naquele momento, então, o semeador nessa história é Jesus. A semente, né, ele saiu a semear o quê? A semente. O que era essa semente? A palavra. E o solo à beira do caminho. E aqui é nesses 4 pontos que nós vamos tocar, né? Esse solo, ele necessariamente é o nosso coração. Esse solo à beira do caminho, ele literalmente era o caminho pelo qual eles percorriam, o semeador percorria para lançar as sementes. Então ele era um solo mais compacto, né? Tipo terra pisada, ele era duro como pedra. A semente, ela não penetrava. Ela literalmente ficava exposta. Então logo as aves vinham e comiam ela rapidamente. Quando Jesus fala desse caminho, ele não está dizendo que é uma pessoa que nunca ouviu a palavra, mas alguém que talvez já tenha ouvido muito, já tenha passado por tanta coisa, já tenha estado cheio de tantas informações que ficam insensíveis, ou até mesmo cheio de convicções, não se permitindo o que a palavra tem a lhe dizer. Essa pessoa, ela tem um coração como esse solo, ela não nasceu assim, ela não tem um coração duro desde sempre. Ele ficou duro. E o caminho é alguém que escuta, a pessoa que escuta, mas não processa, não reflete e não permite a entrada. O problema em si não é a semente, não é a palavra, mas é o solo que está com a superfície dura demais. Então Jesus diz que as aves vêm e tiram a semente, indicando que sequer deu tempo dessa semente penetrar e criar algum tipo de raiz. A verdade nem sequer chegou a ser considerada. O caminho não é alguém sem acesso à verdade, mas é alguém que já ouviu muito e sequer se permite ser confrontado. Vive literalmente no automático. É aquela pessoa que já escuta, mas não ouve, lê, mas não aprofunda. Ela literalmente está fechada o suficiente para não se permitir ter acesso.
Já no versículo 5, diz que uma parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou. E é interessante entender aqui que esse terreno pedregoso, ele não necessariamente era um terreno visivelmente com pedras. Aparentemente, quando a gente olha para esse terreno, é como se houvesse uma camada fina de terra e logo abaixo tem as pedras. Então, aparentemente, ela é um terreno bom, que vai germinar rapidamente uma semente, mas logo abaixo tem ali as pedras. Então, é uma camada muito fininha, a semente vai brotar rápido, aparentemente ela vai brotar rápido, mas ela vai bater nas pedras, então ela não vai criar raiz. Então, o sol vai, de alguma forma, secar ela e ela não vai conseguir se sustentar porque ela não tinha ali raiz o suficiente. Enquanto eu estava lendo isso, eu lembrei de algo muito interessante. Nós fizemos uma plantação de girassóis aqui em casa e a gente não estudou para poder fazer essas plantações. A gente literalmente pegou as sementes, era um trabalho de escola dos meus filhos. A gente pegou as sementinhas, então cavamos ali um buraquinho, aramos a terra e colocamos a semente. Daí eu não sabia de questão de profundidade para colocação da semente e coloquei as sementes bem superficial e algumas com profundidade. E daí observei que algumas tinham crescido, brotado rapidamente e outras ainda não estavam. Estão brotando ainda. E eu fiquei observando aquilo e falei, nossa, é interessante, umas cresceram mais rápido. E aí, lendo isso, estudando essa parábola, foi exatamente o que aconteceu. E por coincidência, aonde nós plantamos as sementes, tinha umas pedras embaixo. Então, os girassóis, alguns morreram rapidamente, ficaram secos, e outros, eles cresceram, mas não tiveram força suficiente para sustentar. O caule, inclusive, ficou super fino. Ele não teve força o suficiente para subir. E na hora que eu estava escrevendo e lendo, eu lembrei exatamente disso. De que parecia que ia brotar rápido, que ia dar o girassol super rápido, mas não foi bem assim, porque aquele terreno estava pedregoso. Então, por mais promissor que ele parecia ser, né, ele não conseguiu descer em profundidade, bateu ali na rocha e acabou alguns secando, acabou alguns morrendo, né? E levando um paralelo a uma pessoa que tem esse coração assim, né, como esse tipo de solo, ela é uma pessoa que vai receber a palavra com alegria, mas ela não tem raiz em si mesma. E é importante a gente entender que a pessoa que tem esse tipo de coração, ela recebe a palavra, ela não rejeita, mas ela não se sustenta. Quando a gente olha para o que dá o sustento, a gente pensa no quê? A gente pensa na raiz. Ela que dá a profundidade, é ela que dá mais sustentação. Ou seja, a raiz é ter o entendimento real, é ter a convicção, é ter uma estrutura interna bem alinhada. Então, quando Jesus diz que a semente não tem raiz, significa que a pessoa ela não aprofunda, ela não consolida, ela não suporta a pressão, ela não internaliza. Aqui é como se quando chegasse a tribulação... Um minuto. Então, quando Jesus diz que a semente não tem raiz, significa que a pessoa ela não aprofunda, ela não consolida e ela não internaliza. A palavra aqui é quando a tribulação chega, você desiste. Não suporta a pressão, não suporta a perseguição, você começa muito bem, reage emocionalmente, mas não sustenta quando custa algo. É como se você se emocionasse com o vídeo, você toma uma decisão por impulso, mas não cria o hábito, não constrói uma disciplina e não sustenta com o tempo. E é importante a gente se atentar a esse tipo de solo, ao nosso coração, porque ele parece que está tudo certo. Ele vai ter uma resposta rápida, mas ele não dura. E eu posso aplicar isso para vocês como um testemunho próprio. Por muitas vezes por desespero, por pressão, eu tomei a decisão de ouvir a palavra e querer me comportar ali de acordo com aquilo que estava sendo falado. Só que eu não conseguia sustentar. Eu reagia muito bem, inicialmente eu conseguia ter um comportamento, mas no final das contas eu não sustentava, porque eu não tinha raiz o suficiente. Eu estava muito fragilizada e eu não conseguia permanecer
não conseguia permanecer cumprindo princípios, cumprindo o que eu havia falado, cumprindo com a minha própria palavra. Aí, partindo para o versículo seguinte, no 7, vai dizer assim: outras sementes caem entre os espinhos, né? E o mais interessante aqui, esse tipo de solo, ele não era um solo sem vida. Diferente dos outros, né? Nesse solo a semente vai crescer. Ele existe, de fato, ali um desenvolvimento real. Mas as sementes crescem junto às ervas daninhas, né? Com os espinhos ali. Elas não matam imediatamente, porém competem com luz, água e nutrientes. A semente vai germinar, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, mas ela não vai dar frutos. Então Jesus ele explica isso nos versículos mais para frente. O que são esses espinhos, né? São as preocupações da vida, o engano das riquezas, os desejos por outras coisas. O problema desse tipo de solo não é a rejeição, porque a semente ela vai ser plantada, ela vai ser misturada, ela vai estar propícia para poder crescer. Mas ela tem uma concorrência interna. Aqui, a pessoa que tem esse tipo de coração, ela não vai negar a Deus, mas existem outras prioridades que vão colocar em segundo plano. Assim como naquela época, as pessoas ouviam Jesus, eles acreditavam e o seguiam. Mas elas estavam presas a essas preocupações diárias, buscando uma segurança material e tinham alguns interesses divididos. Um bom exemplo disso na época era Marta e Maria. Quando Jesus estava na presença com elas, Maria se debruçou aos pés de Jesus e aproveitou o que Jesus tinha. Ela estava tendo acesso à palavra viva, enquanto Marta estava preocupada demais em preparar algo, a fazer algo, e não estava aproveitando ali a oportunidade de estar na presença de Jesus. Quando a gente olha hoje em dia, não é muito diferente. A gente está ansioso a todo tempo, a nossa mente está ocupada, temos várias preocupações e uma falta de paz toma o nosso ser. A gente acredita que a segurança vem do dinheiro, que o nosso valor vem do sucesso e que a nossa identidade vem das conquistas. A gente busca a todo momento por prazeres imediatos, se compara e colocamos tudo isso como uma prioridade. E a questão em si é que não nos falta fé, mas falta governo interno. É como se a gente estivesse dizendo que a vida está cheia demais de outras coisas que Deus não consegue conduzir. E é aqui que mora o grande perigo. A gente acha que está bem, concorda, até cresce um pouco, mas a gente nunca chega numa transformação plena. Uma pessoa que tem um coração com um solo, com espinhos, é como se ele representasse alguém que ele recebe a palavra, ele cresce até certo ponto, mas ainda tem o coração dividido. Conforme eu ia avaliando, que eu fui passando por todos esses solos, né? Onde há pouco tempo eu estava colocando como prioridade quem não deveria ser. Eu estava acreditando que Deus poderia fazer, mas existiam sempre outras coisas que estavam sendo colocadas no lugar. Não era uma confiança ou uma dependência 100%, era parcial. Mas eu não obtia frutos, porque eu continuava com os mesmos comportamentos, eu não conseguia ter clareza e eu estava sempre presa a essas prioridades. Então, necessariamente, eu não conseguia dar frutos. Era como se todas essas questões, elas tomassem toda a água e toda a luz e todo o nutriente que eu tinha estar dedicando ao Senhor e eu não estava dedicando. Então, aqui, a gente pode entender que não é a falta de Deus que vai impedir o fruto, mas o excesso de outras coisas ocupar o lugar dele. Então, se a gente puder fazer um resuminho, a gente pode entender da seguinte forma. À beira do caminho é aquele com um coração endurecido. A palavra sequer vai entrar. Já a pessoa com solo, né, com um coração mais pedregoso, é aquele que se anima, emociona, mas ele não se sustenta. E o solo com espinhos é aquele que até parece que vai dar frutos, mas não frutifica por se ocupar demais com outras coisas. Seguindo no próximo versículo, no 8, Jesus vai dizer que outras sementes caem em boa terra, crescem e produzem frutos, aumentando e produzindo mais e mais. E eu fiquei pensando, o que é de fato essa terra boa? Naquela época, a terra boa era o solo que tinha boa condição para a semente entrava, criava raiz, crescia e dava frutos. Não era nada mágico ou perfeito, mas o solo ele era receptivo e produtivo.
incorporava a semente e ele não tinha pedras, então a semente podia crescer. Ele não estava com o solo endurecido pelo caminho, não era raso e com pedras. Ele não estava tomado por nenhum tipo de concorrência, como nos espinhos. Então, com tudo que a gente está falando até aqui, eu acredito que você já sabe aonde nós vamos chegar. Quando Jesus diz sobre alguém que representa a terra boa, é aquela pessoa que ele vai ouvir a palavra, ele vai receber, ele vai perseverar e ele vai frutificar. Aqui que é o ponto que a palavra ela entra, ela permanece e ela produz de fato um efeito real. E é importante a gente entender também que a boa terra não significa necessariamente a ausência de luta, a ausência de perda, alguém que nunca errou ou que não tem alguma fraqueza. A gente está diante de uma pessoa que está disposto interiormente que a palavra trabalhe dentro dela. É uma disposição que permite realmente que a palavra penetre e trabalhe dentro de nós. O foco dessas pessoas é ser receptivo, profundo e perseverante. Não é apenas a gente escutar um sermão, uma aula, fazer uma leitura ou até mesmo um conselho. É de fato obedecer, acolher, é considerar para que a verdade ela possa reorganizar a vida. Alguém que tem um coração como boa terra não é apenas um entendimento intelectual, mas é um entendimento que alcança o interior e muda, de fato, a direção da pessoa. Ela percebe o que Deus está dizendo e reconhece o peso disso e se submete. E esse entendimento ele é mais do que informação, ele é um discernimento com resposta. A pessoa que tem um coração como boa terra, ela não apenas ouve, mas ela guarda e ela não vive de impacto de momento, mas de permanência. A parábola ela nos ensina que o foco não é o semeador e nem a semente, mas o estado do coração de quem ouve. E existem 4 desses estados. O caminho, onde é mais endurecido, o pedregoso, onde você inicia bem, mas não se sustenta. O com espinhos, onde você deixa com que outras circunstâncias, prioridades tomem o lugar do Senhor. E a terra boa, onde a gente pode ouvir, perceber, permanecer, perseverar e frutificar. Já no verso 9, Jesus vai dizer assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todos ali naquela época, eles estavam ali para entender. Alguns ouviam, mas sequer queriam mudança. E assim acontece com nós. Quantas vezes nos deparamos em assistir a algo, ouvir algo, até mesmo esse vídeo agora. Mas de fato você não quer mudar, você está apenas ali, eu vou ouvir isso daqui para ver se alguma coisa muda, mas você não está disposto a mudar realmente. Muitos naquela época ouviam Jesus por curiosidade, outros por interesse, poucos com uma disposição real para mudar. E essa parábola, ela confronta exatamente isso. E as parábolas, elas funcionam assim. Elas revelam para quem quer, ocultam para quem rejeita. E o principal dessa parábola, propriamente dita, é que a mesma palavra, ela vai produzir resultados diferentes, porque os corações estão diferentes. E o cerne disso é que o problema nunca está na palavra. O problema está na condição interna de quem a recebe. Marcos 4, 2-9 não é sobre agricultura, não é sobre comportamento superficial. É sobre uma pergunta central. Que tipo de terreno você é quando ouve a Deus? Antes de você fechar esse vídeo, reflita que tipo de terreno você está hoje. Seja honesto com você mesmo e se permita um convite. Faça esse exercício agora. Olhe para os solos, olhe para os terrenos e se pergunte, qual representa? Olhe para os terrenos, para tudo que nós falamos e se pergunte, qual que representa você hoje? É importante que você não escolha o que você gostaria de ser, escolha realmente o que você vive. Conforme eu fui escrevendo e eu fui fazendo essa análise, eu fui pensando, que tipo de coração que tipo de terreno meu coração era. Então, se você olhou e você pensou que você está no caminho, você está endurecido, hoje por 5 minutos, esteja sem nenhum tipo de distração, sem celular, sem barulho, só o que você ouviu até agora e reflita, e medite. Estou tão cheio das minhas convicções, e se eu puder ouvir um pouco mais, se eu puder entender um pouco mais, quais são os comportamentos que eu posso ter, que eu posso fazer de diferente? Se você analisou e percebeu que você está no pedregoso, escolha uma coisa e faça isso durante 3 dias. Não precisa começar com 10 coisas. Só uma prática. Você vai escolher uma coisa
Você acredita que você precisa se debruçar mais com a palavra. Então, todos os dias você vai ler um versículo de Provérbios. Todos os dias você vai ter 5 minutos de oração com o Senhor. Faça uma pequena ação. Se você ali está com o coração como o solo dos espinhos, elimine uma coisa que está ocupando o seu lugar. Pode ser um tempo perdido, o excesso, uma distração. Suponhando que você perceba que você está perdendo muito tempo nas redes sociais. Então você vai e você diminui a quantidade de horas que você está assistindo e começa a se debruçar na palavra para que você possa cada vez mais fazer com que essa semente ela possa germinar e frutificar. E se você acredita que está em terra boa, então você continua, mesmo sem emoção. Mantenha constância e proteja o seu coração que está funcionando. Todos os dias, por mais que você fique cansado, você esteja talvez às vezes até desacreditado, mas você sabe que o seu coração é capaz de permitir com que a palavra do Senhor entre e penetre, você precisa se manter, ainda que as coisas não aconteçam da maneira que você gostaria. Entenda que você não precisa entender esse exercício, você só precisa fazer uma ação hoje. Você vai perceber que você não vai mudar quando você entende, você muda quando responde ao que entendeu. Eu até escrevi assim, eu botei assim, se Jesus estivesse falando hoje, talvez a parábola soaria assim. Alguns assistem e esquecem, alguns se empolgam e desistem, alguns começam, mas se perdem nas pressões. Poucos recebem e constroem algo real. Muita gente acha que está na boa terra porque gosta do conteúdo, entende o que ouve, concorda mentalmente, mas isso por si só não é o suficiente. Uma boa terra é definida por uma única coisa: fruto. E aqui é importante que o dar fruto não necessariamente é aquilo que você acha que é. Por muito tempo eu achava que dar fruto era questão de recurso financeiro, quando na verdade o meu terreno ele estava lá com os espinhos crescendo e acreditando de que eu só estaria frutificando se eu tivesse com recurso financeiro, com recursos, com riquezas e com bens materiais, quando na verdade não é isso. O fruto naquela época ele era o resultado visível da semente que cresceu. Então, logo, se plantamos uma semente de laranja, o fruto que ela dá é uma laranja. Se a gente planta, mas a gente vai colher maçã. Se a gente planta uva, a gente vai colher uva. Então, o dar fruto entrou, criou raiz, cresceu e gerou algo. É quando a palavra muda a sua vida de forma visível e prática. O fruto não é o que você sente, não é o que você sabe. O fruto é literalmente o que muda a sua vida. Por exemplo, antes você reagia impulsivamente e aí depois você começou a se controlar. Isso é fruto. Antes você falava sem pensar, não tinha paciência e aí você começou a falar com mais consciência. Isso é fruto. Antes tudo era mais importante, mas aí você começa a reorganizar a sua vida e começa a colocar no lugar aquilo que é prioridade. Antes você começava e parava. Hoje, mesmo sem vontade, você continua. Isso é fruto. Antes você vivia dividido e agora começa a alinhar o que pensa, fala e faz. Isso é fruto. Depois que você ouviu tudo isso que eu falei, de tudo que você ouviu, o que mudou? Se a resposta foi nada ainda, só vai ser indiferente, ainda não é o fruto. Porque o fruto, ele vai gerar uma consequência visível. Jesus está ensinando que a palavra ela só cumpre o propósito quando ela gera um fruto. E isso vai aparecer várias vezes na fala dele. Eu até escrevi algumas aqui. Jesus diz assim, pelos frutos conhecereis. Quem ouve e pratica, permanece e dá fruto. Às vezes a gente acha que está tudo bem, porque a gente consome rápido, a gente concorda, a gente sente algo, mas nada de fato na prática muda. Você ouve conceitos, ouve situações, mas não tem uma mudança visível na sua vida. Fruto é quando o que você ouviu se torna comportamento constante na sua vida. Fruto é quando o que você ouviu se torna um comportamento constante na sua vida. Que Deus abençoe você, que se esse vídeo tenha feito algum tipo de sentido, que você possa compartilhar com outras pessoas. E se você se sentir confortável, comenta aqui em que tipo de terreno você está e quais são as ações que você vai tomar hoje para que essa situação mude e você cada vez mais esteja conectado com o Senhor e permitindo com que o seu coração seja de fato uma terra boa, que vai ser semeado, que vai crescer e que vai
frutificar.